Tudo bem, pessoal? Não se engane, isso aqui não é uma aura como a dos santos. Vamos tentar dar prosseguimento provisoriamente por aqui e nos vídeos que se sucederão a esse, para falar do começo da clínica psicanalítica. Eventualmente, vocês já travaram algum contato com esse início da clínica psicanalítica na matéria de teoria psicanalítica no semestre passado com a professora Terezinha. Já aqui no caso da psicanálise é muito difícil dissociar teoria e prática, né? Freud foi construindo seus conceitos à luz das experiências que ele tinha em consultório. Então, nesse sentido, é importante lembrar que o Freud foi fazer clínica provavelmente mais por um interesse em pesquisar sobre a mente humana do que propriamente pelo interesse de curar quem quer que seja. Então, nesse sentido, ele se aproximaria um pouco daquilo que ele tinha conhecido em Paris com Charcot, do qual nós chegamos a falar ainda em sala de aula, contato esse no qual ele encontrou a fagulha, né, para criar a psicanálise. Mas eu dizia para vocês que o Charcot, hipnotizando as histéricas, não pretendia fazer da hipnose delas um meio de cura, e sim um modo de demonstração de como os sintomas da histeria não teriam uma origem biológica, fisiológica, e sim funcional. Tinha alguma coisa nas histéricas que remetia ao campo da sexualidade delas, o Charcot já tinha essa pista, e que ele podia manipular pela hipnose, tirando, colocando, trocando, mas sem o intuito, curiosamente, de curá-las. O Freud, ele, quando começa a sua prática de consultório, foi, em parte, orientado pelo desejo de fazer dessa prática clínica uma espécie de laboratório de investigação da mente humana. Vejam, interessa ao Freud se debruçar sobre casos como a histeria, porque para a histeria a psiquiatria não tinha uma resposta satisfatória. Claro que havia uma especulação de que ela fosse causada, como outras doenças mentais, por razões de ordem biológica, orgânicas, mas não se conseguia demonstrar isso de uma forma suficientemente válida. O que acontece então é que Freud começa, na volta dele, da experiência com o Charcot, a receber inúmeras pacientes histéricas, algumas delas inclusive encaminhadas por ginecologistas, quer dizer, médicos de todas as especialidades, que se debruçavam, né, se deparavam, melhor dizendo, com esses casos em seus consultórios, na sua vida profissional, em outras especialidades, não de doenças nervosas, doenças mentais, e sabendo que o Freud estava se ocupando desse tipo de caso, que era misterioso, então, encaminhavam essas pacientes para ele. Então, uma boa parte da psicanálise no início, da clínica psicanalítica e da teoria psicanalítica, se nutriu desses experimentos em que consistiram as análises iniciais do Freud, num tempo em que, vejam, ainda não havia psicanálise. Então, estamos aqui propriamente na pré-psicanálise, na pré-história da psicanálise. Freud, nesse sentido, vai se utilizar de inúmeros recursos que também eram acessíveis a outros terapeutas da sua época, médicos e talvez os primeiros psicólogos, né, que talvez ainda não tivessem exatamente esse nome, mas já atuavam como se fossem psicoterapeutas como Bernheim, sobre o qual eu falei em sala de aula com vocês. Então, Freud vai utilizando sucessivamente de hipnose, de sugestão, até de eletromagnetismo com suas pacientes, mas sempre com um objetivo comum, que era o de fazê-las falar sobre alguma coisa que houvesse acontecido na vida passada delas.
Vamos relembrar o caso da Ana O, contado para ele pelo seu amigo, colega, Breuer. Ana O era uma histérica que foi atendida pelo Breuer naquilo que foi o momento anterior à psicanálise, que é o método catártico, né? De catarse, de se livrar de alguma coisa que está dentro e que precisa ser expelida, né? Uma ideia muito antiga na medicina, diga-se de passagem. Então, Freud utiliza a hipnose, utiliza a sugestão, utiliza o método catártico e com isso ele consegue um relativo êxito na eliminação de sintomas da histeria. Entretanto, rapidamente ele se depara com a evidência de que, pela via da hipnose, ele não conseguia fazer com que os sintomas desaparecessem completamente, seja porque eles retornavam da mesma forma como eram anteriormente, seja porque voltavam sob uma outra aparência. Então, uma paralisia num braço podia voltar como uma paralisia no outro braço, por exemplo. Então, isso fazia o Freud acreditar que, através da hipnose, através do método catártico do Breuer, esse êxito terapêutico era limitado, era restrito. E essa é uma das razões pela qual ele vai abandonar esse método depois de, entretanto, usá-lo durante bastante tempo.